Conteúdo, posições relativas, ponto e plano. Habilidade, determinar a posição relativa entre dois planos e entre uma reta e um plano. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma aula de matemática. Você viu aí na nossa chamada, a gente vai trabalhar novamente aí as posições relativas, ponto e plano. Hoje incrementando aqui as nossas informações vistas aí já de outras aulas, tá bom? Começamos então falando aí da posição relativa entre dois planos. A gente viu em outros momentos, né? A posição relativa entre ponto e reta, entre duas retas, e agora a gente vai trabalhar aí a posição entre os planos. Acompanha aí comigo. Temos aí a primeira situação, não é? Planos secantes. São planos distintos que têm uma reta em comum, tá? Então você pode ver na nossa imagem que nós temos aí um plano alfa na horizontal, tá? Um plano beta, esse aí está na vertical, e vocês podem perceber que existe um cruzamento entre eles, né? Você está aí cruzando os dois planos, isso gera uma reta, chamada aí de reta comum na nossa imagem, tá? E aí nós temos dessa reta, é uma reta que pertence justamente aos dois planos, tanto ao plano alfa quanto ao plano beta, e é por isso que a gente chama ela de interseção dos dois planos, tá? Então, o que é planos secantes? É quando surge essa reta com essas características, né? Quando surge uma reta, que é aí resultado desse contato aí desses dois planos, que é justamente a interseção. Então, quando surge essa reta comum, que é comum aos dois planos, nós temos aí planos secantes, tá? Aquele que corta um ao outro, vamos colocar assim, né? Corta um plano com o outro e surge essa reta, que é uma interseção, tá bom? Vamos então seguir em frente aí com mais características aí dessas posições dos planos. Olha só, planos paralelos. Planos paralelos, a gente viu aqui em outras aulas, né, as retas paralelas. E a gente viu também que essas retas, elas estão ali numa mesma inclinação, tá? Mas elas são distintas, elas estão separadas, são afastadas uma da outra, né? Então, quando a gente pega esse conceito aí de retas paralelas e transporta agora para os planos, a gente vai ver aí as mesmas características, tá? Ou seja, são planos que não possuem ponto em comum. Da mesma forma que as retas paralelas não possuem ponto em comum, né? Diferente daquela lenda que o pessoal fala, as retas paralelas se cruzam no infinito. Não existe isso, tá? Se elas se cruzarem, elas deixam de ser paralelas. Ok? A mesma coisa ocorre então com os planos. São dois planos que estão aí numa mesma inclinação, mas são dois planos que são distintos e diferente dos nossos planos secantes, elas não se cruzam, não se tocam, tá? Não vai haver aquela reta comum, aquela reta que pertence tanto ao plano alfa como ao plano beta. Não vai existir isso. São dois planos distintos. Eles estão ali próximos, mas não se encostam, tá? E a gente tem aí justamente uma simbologia, né? Temos ali embaixo, ó, alfa, interseção beta é vazia. A interseção deles é vazia. Quando a gente viu ali os planos secantes, a interseção era uma reta. Aqui é o vazio, porque não existe contato, tá bom? Então, a gente tem que ter bem claro isso, tá? Os planos paralelos não entram em contato.
Temos ainda mais uma classificação, temos aí os planos coincidentes. Vamos transportar aqui, utilizando aí o nosso conceito visto aí em outra aula, das retas coincidentes. Nas retas coincidentes, eu tenho aqui uma reta, posso chamar aqui uma reta R, tá? Posso ter ali também uma outra reta com a mesma inclinação, tá? Mesma posição. O que são as retas coincidentes? Retas coincidentes é como quando uma, tá, está sobre a outra, ou seja, elas se coincidem, né? Lembra quando você vai passear para algum lugar e você encontra alguém conhecido lá, que você não combinou com ela? É exatamente essa situação. Por um acaso, tá? Essas duas retas estão aqui no mesmo lugar, na mesma posição. Então está aqui uma sobre a outra, tá? Então a gente diz aqui que a reta, vamos chamar aqui de reta R e S, são coincidentes, tá? Elas estão se coincidindo. É exatamente o que acontece aqui com esses planos alfa e beta. Parece que existe somente um plano, mas na verdade existem dois planos aí, tá? Existe um plano alfa e existe um plano beta que estão na mesma posição. Então eles estão aí sobrepostos, tá? Por isso que a gente escreve aqui, ou alfa igual a beta, ou, né, alfa é coincidente com beta, tá bom? Então aqui, a gente tem então, no mesmo conceito que a gente utilizou lá para as retas, podemos transportar aqui para os planos, tá? São os planos coincidentes, ok? Vamos então ver aqui um pequeno vídeo mostrando então justamente aí essas três situações. Vamos lá, ó. Primeiro aí com a reta secante, ó. Percebam aí que eles estavam distintos, né, os dois planos, alfa e beta. E aí houve aí um cruzamento entre os dois, né? Houve um ponto de contato ali que gerou a reta em comum, que é a interseção entre esses dois planos. Temos aí os planos paralelos, novamente o plano alfa e o plano beta. Reparem que eles estão aí todos na posição horizontal, tá? Quando a gente sobrepõe os dois, olha só, a gente está ali na terceira classificação, que são as retas, aliás, os planos coincidentes, tá? Alfa igual a beta, ok? Então nós temos aí essas três situações. E vamos lá fazer aqui uma pequena análise, tá? Uma pequena análise disso que a gente acabou de aprender. Vamos verificar então aqui, ó, esse verdadeiro ou falso aqui, e vamos analisar questão por questão. Vamos lá. Olha só na letra A, está dizendo que dois planos distintos que têm uma reta comum são secantes. A letra A, a afirmação da letra A, ela é verdadeira, é exatamente isso. Quando nós temos aí dois planos distintos, tá? Mas que existe aí uma reta comum entre eles, nós estamos falando aqui dos planos que são secantes. Então a letra a gente pode dizer aqui com toda segurança que ela é verdadeira, ok? Vamos analisar agora a letra B. Se dois planos têm uma reta comum, eles são secantes. É uma afirmação parecida com a letra A, né? Então a gente tem aquela tendência de dizer que isso é verdadeiro, mas na verdade, esse item em a letra B, ele é falso, tá? E eu vou explicar para você agora por que é falso. Qual é a diferença aí da letra A com a letra B? São bem parecidas, mas existe uma coisa chamada aqui, ó, distinção, né? São distintos na letra A. São dois planos distintos, separados em posições diferentes, mas que possuem uma reta em comum. No caso da letra B, são dois planos apenas. Não está dizendo que são dois planos distintos, tá? Então, a gente, só para exemplificar aqui a letra B, a gente pode estar falando aqui, ó, daquela situação do alfa igual a beta, em que um plano, tá coincidindo com outro plano. Estão aqui sobrepostos, ó. Olha aqui, ó.
Então, se eu colocar uma reta aí dentro, vou colocar uma reta aqui dentro. Coloquei. Essa reta, ela vai pertencer aos dois planos, tá? Tanto do plano amarelo quanto do plano vermelho, tá? Justamente porque esses planos são coincidentes, então se eu colocar uma reta aí dentro, se eu destacar uma reta aí dentro, ele vai pertencer aos dois planos, tá? Então é por isso que a letra B é falsa, tá? Se dois planos têm uma reta em comum, eles são secantes? Não necessariamente. Eles podem ser secantes, mas também podem ser coincidentes. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui. Eles também podem ser coincidentes. Tá? Por isso que a afirmação aí da letra B, ela é falsa, ok? Vamos analisar agora da letra C, o item da letra C. Está dizendo aí que se dois planos têm uma única reta em comum, eles são secantes. Muito bem. Está dizendo aí, então, que se dois planos têm uma única reta que é em comum, que é justamente a interseção, eles são secantes. Isso aí tá, essa afirmação aí, ela é verdadeira, tá? É como se eu estivesse falando novamente aí o item A, só que sem utilizar a palavra distintos, tá? A gente está falando aqui que esses dois planos só tem uma única coisa em comum, que é a reta, que é aquela reta que é a interseção dos dois. Então, sim, no caso aí da letra C, essa afirmação ela é verdadeira, ok? Vamos então para o item da letra D. Olha aí. A letra D está dizendo assim, ó, se dois planos têm um ponto em comum, eles têm uma reta comum. Olha só, esses dois planos aí, elas são secantes, né? Porque estão dizendo aí que tem um ponto, aliás, está dizendo aí que nós temos um ponto em comum, tá? E esse ponto, ele pertence à reta comum, que é aquela que é a interseção dos dois planos, tá? Então, por isso que esse item aí, da letra D, ele também vai ser verdadeiro, tá? Nós temos ali dois planos que são secantes, tá? E aí vai gerar aquela reta que é uma reta comum. Vamos ver se eu acerto fazer aqui. Então, a reta que vai estar aqui na interseção, ela vai conter esse ponto aqui, ó, que também é comum, que também está na interseção entre os dois planos, tá bom? Então é isso. Então a letra D também vai ser verdadeira. Beleza, então? São pequenas palavras aí que podem fazer toda a diferença, não é mesmo? Vamos seguir em frente agora, mostrando aí uma situação para vocês. Acompanha aí comigo. Muito bem, então olha só, para esclarecer um pouco mais aqui essa situação. Essa reta R, se ela, em vez de estar totalmente em paralelo com o plano, ela tiver um pouquinho só inclinado, vamos supor que aqui seja essa reta R, tá? Se ela tiver um pouquinho só inclinado, o que vai acontecer? Aqui no seu prolongamento, ó, o que vai acontecer lá na frente? Ó? Essa pequena inclinação, ela vai acabar entrando em contato justamente com o plano alfa, porque esse plano alfa, a gente limitou aqui a nossa imagem, mas ela é infinita, tá? Ela continua nas suas direções aqui, tá? Então, quando for lá na frente, essa reta, essa pequena inclinação da reta R vai entrar em contato com o plano alfa, tá? E aí ela vai pertencer ao plano alfa, tá? Então tem essa questão, tá? A reta R vai ser paralela, tá? Totalmente paralela, quando ela não entrar em contato com o plano alfa. Por mais que ela tenha aí uma pequena inclinação, lá no seu prolongamento, ela vai encontrar o plano alfa e aí ela vai deixar de ser paralela. Então, quando a gente fala
lá em paralelismo, tá? Ela não pode, em hipótese alguma, entrar em contato, nesse caso aí, com o plano alfa, tá? Então a gente diz aí que a reta R não possui nenhum ponto em comum com o plano alfa. Se ela tiver esse ponto em comum, ela deixa de ser paralela, tá bom? Vamos seguir em frente com mais uma classificação. A reta contida no plano. Opa, essa aí é legal. Uma reta está contida no plano quando a reta e o plano possuem dois pontos distintos em comum. Olha só, lá atrás, a gente viu que para você formar uma única reta, bastam dois pontos, tá? E é exatamente o que nós temos aí. Nós temos o ponto A e o ponto B, tá? Basta esses dois pontos para a gente definir, para a gente determinar uma reta, no caso é chamado de reta R, tá? Então, quando a gente tem aí essa reta, justamente formada pelo ponto A e B, e se esses pontos estiverem dentro do plano alfa, então é lógico, é óbvio, tá? Que a reta R também vai estar dentro do plano alfa, vai pertencer ao plano alfa, tá? Então vamos lá aqui, só para deixar mais claro. Olha só, vamos criar aqui um ponto C, vou chamar aqui de C, e um ponto D. Dá para enxergar aí, né? É melhor trocar a cor. Então, se esses dois pontos aqui determinam uma reta, vou chamar aqui de reta S. Eu vou ter uma reta que passa justamente por esses dois pontos, que eu vou chamar aqui de reta S. Reta S, tá? Se o ponto C e D pertencem a essa reta S, tá? Então é lógico que a reta S também pertence ao plano alfa, tá? Se por acaso um desses dois pontos estiver fora do plano alfa, então a reta também vai estar fora do plano alfa, tá bom? É uma coisa assim, um pouco, vamos chamar aqui de óbvia, mas são pontos que a gente não pode deixar em aberto, tá? São importantes deixar bem claro, tá? Porque cada situação vai precisar, né, desse rigor, tá bom? Vamos seguir em frente, então, com mais uma classificação. Temos aí a reta e planos secantes. Diz assim, ó, quando a reta e o plano possuem um único ponto em comum, tá? Nós temos, então, a reta e planos secantes. Nós temos aí, no caso, uma reta T, tá? E essa reta, ela meio que fura, né? Como se ela furasse o plano gama que está aí na nossa imagem, tá? Então, esse furo que a reta T provoca aí no plano gama, ela foi chamada aí de ponto A, né? Exatamente por onde ela está passando. É aquele ponto que entra em contato, tá? É como se fosse uma flecha perfurando aí esse tecido, né? Esse plano, tá? Quando a flecha perfurar o pedaço de pano, o pedaço de tecido, ela deixa um buraco, né? Esse buraco aí é como se fosse o ponto A, tá? E então, quando isso ocorre, né? A reta T, quando ela fura, esse furar o plano é que a gente chama aí de secante, tá? A reta T, ela é secante porque ela fura o plano, tá? Então, é lógico, né, que a reta e o plano possuem um único ponto em comum, que é justamente esse ponto A. Então, nesse caso aí, eles serão chamados aí de secantes, tá? Vamos lá, então, seguir em frente. A gente tem aí mais um verdadeiro e falso. Vamos analisar aí cada item, tá? Uma vez que a gente já sabe aí as classificações com relação a esse plano e reta, tá? Vamos começar então aí com a letra A. Temos aí uma reta e um plano que tem um ponto em comum, são secantes. Será que essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vamos analisar com calma, olha só.
Ele está colocando aí uma reta e um plano que tem um ponto em comum. Mas olha só, vou esquematizar aqui um plano. Se eu colocar uma reta dentro desse plano, na verdade, se eu destacar uma reta aqui dentro desse plano, eu posso aqui também destacar um ponto dessa reta. Eu vou chamar aqui de ponto P. Tá? Então, eu tenho aí uma situação, tá, em que eu destaquei um ponto de uma reta que está no plano. Tá? Também temos a situação em que a reta fura, né? Que a gente viu ainda agora, que é a secante, que ela fura justamente quando a nossa reta está aqui, ó, numa forma transversal, como se ela furasse o nosso plano. Então ela tem aqui um ponto de contato, pode chamar aqui de ponto Q. Nessas duas situações, nós temos o que está escrito aí no item A, tá? Uma reta e um plano, tá? Que tem um ponto em comum. São secantes? Não. Podem ser secantes, tá? Mas a reta também pode estar ali simplesmente pertencendo ao nosso plano, tá? Não precisa necessariamente ser secante, tá? Então, no caso aí da letra A, temos um item falso, tá bom? A letra A, então, vai ser falso. Vamos, então, para o item B. O item B diz assim, ó, uma reta e um plano secantes tem um único ponto em comum. Aí sim, agora você falou tudo. Sim, é verdadeiro, tá? Uma reta e um plano secantes têm um único ponto em comum, que é justamente a situação que eu acabei de esquematizar aqui, ó, com o ponto Q, tá? Esse sim, são pontos e planos secantes. Beleza? Vamos seguir em frente aí, analisando agora a letra C. Uma reta e um plano paralelos não tem ponto em comum. Isso aí foi reforçado, né, bastante aqui na nossa aula. Se eles são paralelos, eles não podem ter ponto em comum, porque se eles tiverem ponto em comum, eles deixam de ser paralelos. Então, a letra C é verdadeira, tá? Se são paralelos, eles não possuem ponto comum. Muito bem, vamos então agora para o próximo item, a letra D. Se uma reta está contida num plano, eles têm um ponto em comum. Sim, é exatamente a situação que eu descrevi aqui, ó, com ponto P, né? Eu peguei aí um ponto de uma reta e essa reta está contida no plano, tá? E se está contida no plano, o ponto pertence ao plano, tá bom? Então, sim, a letra D é verdadeira. Vamos escrever aqui, ó, letra D é verdadeira. Se uma reta está contida no plano e eles têm um ponto em comum, tá certo, então. É isso mesmo. Eles têm um ponto em comum, além de outros, né? Um ponto comum e além de outros, ok? Então, letra D, verdadeiro. Muito bem. Então, vamos aproveitar esses momentos finais aqui para a gente fazer uma pequena revisão do que foi visto aqui na sala de hoje, tá bom? A gente trabalhou aí as posições relativas, tá? Começando aí entre dois planos, tá? Vimos aí o primeiro caso, né? Os planos secantes, que são aqueles dois planos que ao se cruzarem, né? Ao entrarem em contato um com o outro, eles geram aí uma reta comum, que é justamente a interseção, tá? Essa reta vai ser a interseção. Qualquer ponto que estiver contido aí nessa reta, ela vai pertencer tanto ao plano alfa quanto ao plano beta, tá? Quando isso ocorre, a gente chama que a gente está dizendo então que são dois planos que são secantes, tá bom? Pode haver mais planos secantes, tá? Aqui a gente está se restringindo a apenas dois, mas o importante é que vocês entendam essa classificação aí dos planos secantes, tá bom? O nosso próximo caso aí foi o plano paralelo, os planos que são paralelos, tá? Da mesma forma que a gente viu em outra aula, né, as retas paralelas, a gente não vai ter ponto de contato, né? Em momento algum
esses planos vão entrar em contato um com o outro, tá? Quando isso ocorre, nós estamos diante aí de dois planos que são paralelos, tá? Eles se mantêm a uma mesma distância, tá? Em momento algum se tocam. Então, para isso a gente diz, né, que o plano alfa, a interseção do plano alfa com o plano beta, ela é vazia, tá? Se existe algum elemento, elas deixam de ser paralelas, tá bom? E vimos também os planos coincidentes, que é exatamente o que ocorreu com as retas, né? As retas coincidentes. Elas se coincidiram de estar no mesmo lugar, na mesma posição, tá? Então, elas estão aí uma sobre a outra, estão aí sobrepostas, tá? Então, alfa igual a beta. Vimos aí nosso verdadeiro e falso, né? Vimos aí que a letra A é verdadeira, a letra B é falsa, a letra C é verdadeira, a letra D é verdadeira também. Discutimos aqui cada uma dessas afirmações, né? Vimos por que são verdadeiras e vimos também por que é falsa. Mais adiante, a gente trabalhou aí as posições entre reta e plano. Primeiro aí com a reta paralela ao plano, né? E aí eu simulei uma pequena inclinação dessa reta R e mostrei para vocês que se houver uma inclinaçãozinha lá na frente, essa reta entra em contato com o plano e deixa de ser paralela, tá? Então, paralelo, tá? Em momento algum vai entrar em contato. Essa reta não entra em contato com o plano alfa, tá bom? E continuando, a gente viu aí a reta contida no plano, tá? A gente trouxe aí 2 pontos, né? Destacamos aí 2 pontos. Por 2 pontos sempre vai passar uma reta. E se temos essa reta, para afirmar que essa reta vai estar contida no plano, esses 2 pontos iniciais também tem que estar contidos no plano, tá? Então uma coisa leva a outra. E por fim vimos aí reta e plano secante, tá? Que é aquela simulação lá de uma flecha, né, perfurando lá um tecido, um pedaço de papel, tá? A reta T aí, no caso, ela meio que fura, né? Chama isso de reta secante. Ela vai entrar em contato apenas um único ponto aí do plano gama, tá? Para isso a gente chama então de reta e planos secantes. Vimos aí mais um verdadeiro e falso, né? Analisamos cada item, né? Vimos que a primeira aí é falsa, explicamos por que é falsa. E tanto os itens da letra B, C e D são verdadeiros, discutimos aqui por que elas são verdadeiras. Tá bom? Muito bem, então. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero muito ter esclarecido mais sobre essas posições relativas. Agradeço a atenção de vocês. A gente se vê por aí. Até mais.